Estamos aí nessa conferência que tem um tema que deveria incendiar o coração dos amados, das amadas, mas não é o que a gente vê. O pessoal gosta de cura divina, prosperidade, coisas assim. Mas quando fala da volta de Jesus, escatologia, parece que o pessoal corre, né? E esse é o ponto principal que nós precisamos. Hoje são poucos os pregadores que falam da volta de Jesus. São poucos. Eu ainda prego algumas vezes, mas a maioria não prega sobre o assunto. Pastor Newton Tuller, ele já nos pastoreava ali nos anos 60 e alguma coisa. Eu tinha 10 anos. E depois, analisando, eu percebi que ele acabou sendo uma referência para a minha vida. O Newton e o Adi Salum, que foi o nosso deão no seminário. Eu estava falando para ele, eu não entendi por que nós ficamos tantos anos separados, ausentes. Precisou do pastor Edineu falar: olha, o Newton está inteiro e é uma bênção, para ele vir falar aqui. Eu fui verificar nas fotos lá em casa. O meu irmão estudou com o pastor Newton, e a gente nota que o estilo de trabalho dele, as músicas que ele canta, o jeito dele ser, é claro que eu estou mais bonito, porque eu sou mais novo, né? Mas ele está lindão ainda. Então, é uma alegria muito grande. Quem não veio na sexta, quem não veio ontem, não sabe o que vocês perderam. É uma riqueza de Deus para nossas vidas, a maneira como Ele trabalha a escatologia. E eu quero, mais uma vez essa noite, abençoar a vida do Newton, para que ele seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Amém? Amém? Deus abençoa a vida do meu irmão e companheiro, de longa data, pelo que eu aprendi com ele, pelo que o Senhor tem feito na vida dele nesses tantos anos de ministério. Que nessa noite, Senhor, possa mais uma vez resplandecer a tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Quem não veio ontem, levanta a mão. Onde vocês estavam? Eu estou feliz de estar aqui com o pastor Duanir, companheiro de guerra de longa data, não é? E quando eu conheci, Adão ainda era moleque. E é uma felicidade para mim estar aqui. E eu sempre repito a mesma coisa: se eu não estivesse aqui, eu estaria alegre e feliz em algum outro lugar. Nesse dia de domingo eu estaria pregando, ouvindo a palavra em algum outro lugar. Mas vocês que não vieram ontem e nem hoje de manhã, mas não percam a esperança, porque Deus tem um programa para nós hoje. Eu tenho certeza absoluta de que este é o meu lugar hoje, à noite, e que a mensagem que Deus colocou no meu coração é a mensagem que você precisa, e eu também. Quem sabe você entrou aqui com o coração sôfrego, coração triste, quebrantado, machucado pelas lutas de cada dia, um problema em casa, um filho desordenado, uma filha com problema de vício, quem sabe a esposa que não vem à igreja, o esposo que não quer nada com Deus, um problema com o vizinho, um problema financeiro que você não consegue pagar a sua dívida, um problema financeiro que você não consegue receber uma outra dívida. Quem sabe você está aqui
que já teve uma ideia até de suicídio, uma ideia de acabar com a sua própria vida. Quem sabe você está aqui com uma enfermidade teimosa, que você tem procurado, tem orado, tem procurado médicos, e até esse dia de hoje você não conseguiu nada a esse respeito. Eu quero encorajar você. Eu quero dizer para você que Deus tem jeito para aquilo que não tem jeito. Deus conserta aquilo que está torto. Aquilo que está torto endireitará. Deus faz milagres. Eu trabalho com recuperação de viciados há quase 50 anos. E pelas minhas mãos passaram mais de 7.500 jovens. Eu tenho 158 filhos pastores espalhados por muitos lugares do Brasil e do mundo. E Deus tem me dado a graça, a bênção, porque não mereço. Eu sou um caipira de Martinópolis, nascido ali. Aliás, eu falo Martinópolis, mas nem Martinópolis eu não nasci. Nasci no Teçaindá, era um lugarejo perto de Martinópolis. Mas Teçaindá, de trás para frente, quer dizer dá sem ter. Então eu sou um homem feliz, abençoado. Consegui casar. Casei com uma moça muito bonita. Nada como um violãozinho para se conseguir uma mulher, né? Quero encorajar aqueles feinhos que nem eu aí, que tem um violãozinho e conseguem. Eu estava cantando na igreja presbiteriana independente de Arapongas, que o pastor conhece muito. E eu era seminarista, tinha vindo do Rio de Janeiro. Tinha me convertido no Rio de Janeiro. E depois de passar por Rolândia um ano, passar por Londrina um ano, no Isbel, que essa menina que conheceu, estudou lá. E eu vim para Arapongas estudar no Instituto João Calvino. E um dos primeiros cultos que eu fui à igreja, violãozinho de lado, e eu cantei. Neste mundo aterrador, se eu cair, ninguém se importa. Quem está em meu favor, sei que és tu, sim, Jesus, meu Salvador. Lá no meio tinha uma moça de vestido amarelo, e ela falou para a companheira dela: se ele cair, eu vou lá e cato. E eu preguei, e na porta da igreja, quando chegou aquele material ali perto de mim, meu coração foi. E eu falei: é hoje. Falei: ô jovem, eu quero tomar café na sua casa. Ele falou: pode ir, quarta-feira eu estou lá. Seu pai não é muito nervoso? Diz: meu pai é esse aqui, um mineiro dessa altura assim. Mas o mineiro gostou de mim. Quarta-feira eu estava lá, mas a moça não aparecia. Mas a família não queria deixar eu ir embora. Eu tinha que chegar no seminário tal hora, e eles fizeram uma porção de trem. Sabe, mineiro faz trem, né? Porção de trem para eu comer. E come bolinho, e come isso, e come aquilo, e a moça não aparece. Mas é que ela estava namorando no portão, e ela já era noiva. Mas eu, foi o último dia que ela namorou aquele rapaz. Dali para frente ela catou mesmo. Mas às vezes a gente não é um marido tão bom quando ela precisa, né? E às vezes quando ela está meio nervosa lá, eu canto para ela: se eu cair, ninguém se importa. Ela olha para mim e fala: bobo. Então Deus tem sido maravilhoso comigo. Eu saí do país 17 vezes, visitei 5 continentes, estive na Coreia com Paulo Show, na maior igreja do mundo, 600 mil membros.
21 mil diáconos, 14 mil células, 600 pastores. Eu estive em Jerusalém por 5 vezes. E a Europa, eu conheço boa parte da Europa. Há 3 anos atrás, pastor, 3, 4 anos atrás, eu visitei 5 países da Europa de moleta, porque tinha quebrado o fêmur. Minha família achou uma loucura eu sair desse jeito, mas eu tinha um compromisso lá e eu sabia que Deus me queria lá. Eu cheguei dia 15 em Suíça, preguei à noite, e no outro dia vim para a Itália. Preguei 3 dias. Voltei para a Suíça, preguei mais 3 dias. Fui para a Albânia, preguei mais 3 dias. Voltei para a Suíça, preguei mais 5 dias. E dali vim para a Espanha e para o Brasil. Eu tenho visitado Dave Wilkerson, que hoje já faleceu, na casa de recuperação, onde nós nos inspiramos. A minha casa de recuperação, juntamente com Bauru, Anápolis e Brasília, foram as primeiras 4 casas de recuperação. Então, coisas lindas aconteceram naquela casa. Monstros que chegaram ali. Um dia, o Caio Fábio me mandou um rapaz. Era um camarada avantajado assim. E ele chegou e eu estava na porta do meu escritório com um ponteiro e um martelão grande, quebrando a porta ali, fazendo algum conserto. E ele chegou com a carta de Caio Fábio, e eu li a carta e falei: aguenta um pouquinho aqui, que daqui a pouquinho você vai ser atendido. Ele falou: você não vai me atender agora? Eu disse: não, agora não, porque eu não tenho a chave do escritório. Ele foi até o portão e voltou e disse: escuta, vai atender ou não vai atender? Eu disse: vou atender, só que eu estou esperando, falta só meia hora para o escritório abrir. Ele foi lá e voltou: Caio Fábio falou que você é um pastor muito bom, você é um camarada, e agora você não me atende? Aí eu levantei com aquela marreta na mão e com aquele ponteiro, e aí eu errei. Eu falei: rapaz, quantas horas você demorou do Rio de Janeiro até aqui? 21 horas, ele disse, de ônibus. E você não pode esperar meia hora para abrir o portão aí? E aí, nesse pontinho é que eu dei o meu erro. Eu falei: você me perdoa, eu não consegui uma banda de música para receber você lá na rodoviária. Para que eu falei isso? Eu tomei um murro na cara, com tanta força, que me rebentou ao mesmo tempo o ouvido, o olho e o nariz, e eu virei um monstro na mesma hora. E lá na porta, lá longe, havia um grupo ali. Dentro do meu quintal da igreja tinha um pastor Vanderlei. O pastor Vanderlei foi me acudir, eu não sei, aquele lugar ali muito limpo, ele achou meio um tijolo ali e quebrou um osso do rosto do Vanderlei. E aí aquele povo veio ali e queria linchar aquele rapaz. E a minha dificuldade, todo sangrando, era acudir o rapaz para não deixar fazer isso. A polícia veio, levou o rapaz. No outro dia eu fui tirar o rapaz da cadeia e levei para a casa de recuperação. 15 dias depois ele disse que ia terminar o serviço. Ele foi lá no meu escritório e me xingou de tudo quanto foi nome que ele sabia, que ele não sabia. Mas dali ele foi para uma cidade de Mato Grosso, onde nós tínhamos uma casa de recuperação lá, Tangará da Serra. E ele foi lá e se internou lá. E 2 dias depois ele bateu no presidente, quase matou o presidente de tanto bater. Passaram os meses. Um dia eu estou em Maringá e de repente na rua uma pessoa me põe a mão assim. Quando eu olhei, era ele. Lembra de mim? Disse: você acha que eu vou esquecer? Nunca. Até hoje, quando eu olho para lá, o cisco do meu olho vai para lá. Eu olho para lá, o cisco vai para lá.
E ele falou: eu vim para você me levar para a casa de recuperação. E eu vou levá-lo. Levei para minha casa, ele tomou banho, jantou, dei roupa e ele foi para a casa de recuperação. Hoje, ele é aidético. Hoje ele mora numa cidade perto de Londrina, e perto de Curitiba, e ele vem em casa de tempo em tempo. E quando ele vem sem dinheiro, e aí eu ajudo na passagem dele, ele come lá em casa, minha filha o ajuda muito, e ele se converteu e se tornou um homem sério e abençoado. Se durante todos os anos que eu trabalho com recuperação, se só aquela alma pudesse se converter, já valeria a pena ter trabalhado todo aquele tempo. Mas esse é um dos muitos casos. Nós tivemos lá o Diabo Louro. Uma vez ele esteve aqui em Campo Grande, dentro de um poço, para fugir da polícia. Precisaram salir de puxá-lo até a porta do poço, assim, para ele conversar um pouquinho com a mãe dele, que veio visitá-lo, e levaram outra vez. Esse moço se tornou um moço amável e abençoado, um senhor amado e abençoado, a ponto de eu deixar minha filha, ele era estuprador, ele era bandido, eu deixava minha filha, que ele levasse minha filha até o colégio. Algumas vezes ele fez isso, tamanha era a confiança que eu tinha dele. Então Deus é esse Deus que faz todas essas coisas, e é esse Deus que está andando dentro desses bancos aí, e Ele conhece coração por coração, pessoa que vai se converter essa noite, pessoa que vai ser curada essa noite, pessoa que vai receber uma bênção esta noite. Eu não sou pregador de doutrina da prosperidade, mas eu creio na prosperidade que Deus deu através da palavra. Nós estamos num clima tão terrível no Brasil, estamos passando por uma crise tão grande. Dilma e o Lula e outros mais, porque passando na peneira fica muito pouca gente lá em cima. Mas Deus tem um programa de fé para você, e é o que eu vou pregar essa noite, programa de fé. A crise está séria, mas você pode pedir uma casa para Deus. Até Marimbondo tem casa, até João de Barro tem casa. Se bem com essa crise da Dilma, o João de Barro não está nem construindo mais, está só passando um cauzinho na antiga casinha dele e está ficando com aquela mesma. Esses dias eu recebi um WhatsApp, eu também uso WhatsApp. Eu recebi um WhatsApp e era um periquito. Assim estava estava o periquitozinho dentro do ninho de João de Barro, dentro da casinha de João de Barro. O periquito estava lá dentro, e o João de Barro estava do lado de fora. E o João de Barro estava dizendo assim: com a crise eu precisei alugar meu apartamento. Eu estou aqui, ficando do lado de fora aqui. Quem é que não tem passado por algum tipo de crise nestes dias? Então Deus pode dar. Ontem eu falei aqui que na nossa igreja, um dia eu fiz um apelo para quem quisesse uma casa, que nós íamos orar para Deus dar uma casa. Minha esposa um dia disse para mim: Nilton, eu sonhei que nós tínhamos ganhado uma casa. Eu falei: não conte para ninguém, porque quem confia em Deus não fala, vive pela fé e não pela fala. Se eu começar a orar perto de um homem rico: oh Deus, como eu estou precisando de uma casa, eu estou vivendo pela fala e não pela fé. Foi um pregador argentino lá na nossa igreja, e logo começou o culto dizendo o seguinte: hermanitos, eu deixei minha família lá na Argentina chupando manga.
E eu pensei ali sentado atrás, vai continuar chupando manga, porque não vou dar um centavo para esse camarada. Se você tem fé. 4 meses depois que ela teve aquele sonho, alguém foi lá em casa e deu uma casa para nós no centro de Maringá. Na minha fé, eu queria uma casa. Então fui lá no jardim, o último jardim de Maringá, lá no Jardim do Saco, lá embaixo, pertinho do rio. Eu comprei um terreninho ali. E comprei 1 metrinho de areia, 1 metrinho de pedra britada. Todo sábado eu ia lá namorar. Falava, um dia eu vou construir uma casa aí. Deus falou, que miséria, rapaz, vou te dar uma casa no centro de Maringá, uma casa que vai ser muito boa. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia! Flávio Cavalcante, quem lembra dele? Aquele homem que falava os comerciais, por favor. Quem lembra, levanta a mão. Ele me convidou 2 vezes para fazer programa na televisão lá no Rio de Janeiro, na TV Tupi. E um dia, quando nós estávamos lá, eu levei 26 rapazes da casa de recuperação. E quando acabou o programa de quase 1 hora, ele falou para mim assim: Pastor Newton, o que é que você veio me pedir? E eu, na mesma hora, sem pensar, eu não vim pedir nada, eu vim dar. Eu vim dizer que tem possibilidade de recuperação no Brasil. Não tinha casa de recuperação ainda, só as nossas 4 casas. Minha casa cabia 14 rapazes. E 4, 5 dias depois, eu tinha 183 pedidos das pessoas que tinham visto aquele programa pedindo uma casa de recuperação. Mas quando eu saí ali no Leblon, onde era a TV Tupi, quando eu saí ali, um rapaz que era da casa de recuperação, diretor da casa, ele falou para mim assim: pastor, hoje você merece um atestado de burrice, viu? Eu falei, por quê, cara? Falou, porque esse homem, esse programa é o melhor programa do Brasil. E esse homem fala o que o senhor quer e o senhor não pede nada. Por que não pediu um ônibus para nós? Por que não pediu para uma audiência com o presidente da República? Nós íamos conseguir alguma coisa. Mas naquele dia eu falei para ele: moço, aprenda uma coisa, não peça as coisas para o homem, peça as coisas para Deus, que Deus faz o homem dar. Não faça isso. E quando saímos dali, eles tomaram o ônibus 26, no ônibus e vieram para Maringá, e eu tomei um avião para São Paulo, de São Paulo tomei um avião para Maringá. Me assentei perto de um senhor, ele falou: você mora onde? Eu moro em Maringá. O que você faz lá? Eu trabalho com recuperação de viciados, eu sou pastor. Eu gostaria de conhecer esse trabalho. 15 dias depois eu estava no escritório dele, com uma sala minha, com uma mesa de acrílico, com telefone, com secretário, com tudo, e durante 5 anos ele deu tudo o que nós precisávamos, tudo. Ele deu a minha casa no centro de Maringá, ele construiu um olive lá embaixo, ele me deu uma igreja no centro de Maringá. Essa igreja eu agora troquei por um clube, e eu tenho lá um terreno de 20.370 metros, com uma piscina de 35 por 15, com mais uma piscina de 10 por 8, com 2 campos de futebol iluminado, com sauna, com tudo isso, que hoje vale 14 milhões de reais. E eu vou pedir para o Flávio Cavalcante para ele me dar um carro velho? Não! Deus é Deus. E Ele providencia. 17 vezes que eu saí do país. Tudo isso que eu estou falando não é um sermão, não. Isso aqui é só a introdução. Você pode esperar que hoje nós vamos longe, hein? Fala amém? Amém. 17 vezes nunca fui com dinheiro da igreja. Uma vez eu vendi um carro e fui com o dinheiro do meu carro. Quando voltei, eu contei os dólares, estava certinho o tanto do carro que eu tinha. Comprei o carro outra vez. Porque Deus, meu filho fala: pai,
como é que o senhor vai a Londres, como se o senhor fosse a Londrina? O Deus que me leva a Londrina, me leva a Londres. E uma vez eu estava no aeroporto em São Paulo, eu estava com um pouquinho de dinheiro, mas pouco mesmo, para chegar lá e alugar uma pensãozinha vagabunda por uns 5 dias. Mas Deus tinha me mandado ir lá para tocar trompete na Quinta Avenida em Nova York. E eu fui e toquei trompete na Quinta Avenida, sem pedir nada. Eu fui numa igreja espanhola e eles falaram: vamos fazer um culto na Quinta Avenida. E eu soube que tem um brasileiro que toca trompete. Eu quero que você toque trompete lá na Quinta Avenida. Falei: foi o que eu vim fazer nos Estados Unidos. Vim tocar trompete na Quinta Avenida. Mas naquele dia no aeroporto eu estava com um pouquinho de dinheiro. De repente chega uma moça que eu ganhei, uma dentista que eu ganhei para Jesus, no Tio Castro. Já ouviu falar, né? No grande trabalho do Tio Castro, que eu pregava muitas segundas-feiras lá. E essa moça ia com seu amante para o bordel, para a prostituição. Quando passou em frente à igreja, ela falou: você pode ir embora, que eu vou entrar nessa igreja aí. Entrou com uma roupa transparente, uma roupa preta, que dava para ver sua calcinha e seu sutiã, e sentou lá atrás. Deus naquele dia me deu 5 revelações. Eu não tenho revelação quase nada, passo o ano inteiro sem revelação. Tem gente que tem revelação que parece um balde d'água, que tem um copo para todo mundo. Naquele dia Deus falou: você que está aí, você entrou aqui, você estava indo para a prostituição, mas Deus fez dessa mulher uma missionária. Ela está tratando de dente e atendendo telefones até hoje. Ela que cuidou da família do Nelson Nete, porque a família estava passando uma crise financeira. Mas essa moça aparece naquele dia do aeroporto. Ela aparece ali com a linguinha do lado de fora, dizendo: nossa, eu vim correndo, porque eu liguei para Maringá e soube que você vai para os Estados Unidos, e eu sei que você está sem dinheiro, não é? Eu falei: mais ou menos. E ela me deu naquela hora ali $500, que foi uma bênção naquele tempo. Quando hoje eu vou no aeroporto, eu falo: Deus, se quiser atrasar o avião, pode atrasar, não tem problema não, estou aqui. Mas, aleluia! Agora eu vou cantar, e hoje vocês ficaram aqui, mas espera um pouquinho, ainda não vou cantar com vocês, espera um pouquinho. Vamos lá, vou cantar um hino que eu fiz há 50 anos, eu fiz 150 hinos, e vou cantar esse hino que é um hino que fala muito. Esse hino tem muitas histórias. Uma delas bem pequenininha para você atender. Eu estava passando na Praça da Sé em São Paulo, e os peruanos estavam tocando ali esse hino meu, numa radiola que estava ali, estavam tocando esse hino. E eu cheguei para a moça e falei: oi tica. Ela é espanhola. Tudo bem? Tudo bem. Que belíssimo hino este, né? Ela disse: belíssimo. Você sabe quem hizo esse hino? Quem fez esse hino? Ela disse: não. Eu falei: eu? Ela falou: ô mentiroso, você é mentiroso. Mas eu fiz esse hino há muitos anos. Esse hino você já cantou e pode cantar comigo. Vaso Novo. Eu quero ser, Senhor,
faz teu querer, Senhor amado. És o oleiro e eu este barro, quebra minha vida e faz de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Deus quer que você seja um vaso novo, um vaso escolhido por Deus, um vaso de honra para levar a mensagem aos perdidos, mas você precisa ser modelado por Deus. Modela-me, transforma o meu ser, faz de mim o vaso escolhido para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso Glória a Deus. Eu já falei, se o pastor precisar de um co-pastor, de um auxiliar, eu venho para cá. Glória a Deus. Hoje eu não vou falar sobre a vinda de Cristo. Falei ontem, e falei hoje pela manhã, falei sexta-feira, não é? Então hoje eu tenho uma outra mensagem, mas ficaram pequenos fiapos que eu quero falar rapidamente. Uma delas é o seguinte: quando eu estava falando aqui que eu ia tirar algumas dúvidas, eu deixei de falar. A igreja do Senhor Jesus não passará pela grande tribulação. Não passará. Por que não passará? Hoje muita gente está pregando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Em primeiro lugar, a igreja é a noiva de Jesus. Em segundo lugar, a igreja é o corpo de Jesus. Ele é a cabeça e o corpo. Se a igreja passar pela grande tribulação, Jesus vai passar também, porque o corpo não vai sair sozinho lá dentro. Então a igreja não passará pela grande tribulação. Agora eu sou sempre aberto para aprender, para mudar as minhas opiniões, porque eu não sou dogmático, eu quero aprender mais. Mas a grande tribulação é para Israel, são as dores de Jacó. E a grande tribulação de 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, principalmente os últimos 3 anos e meio, em que o anticristo e o falso profeta vão mandar no mundo inteiro. A grande tribulação é também para aqueles que um dia ouviram falar de Jesus e não se converteram, e lá então, na hora de receber o selo da besta, o 666. Por que 666? Porque o número do homem é 6. O homem foi criado no 6º dia. Então 666. Se fosse Jesus era 777. Jesus é o número da perfeição. Então a igreja apóstata, a igreja morna que Deus vai vomitar da porta da sua boca para fora. Essa igreja
que não adianta você frequentar a igreja se você não tiver Jesus no seu coração, se você não tiver compromisso com Deus, se você não for fiel, não adianta nada. A Bíblia diz assim que Jesus um dia falou: será que quando eu chegar aqui na terra, eu vou encontrar fé aqui na terra? E ele disse mais ainda: por multiplicar a iniquidade está multiplicando toda hora. Estou ensinando nas escolas que as criancinhas têm que escolher o sexo. Ontem passou no WhatsApp uma coisa nojenta, uma mulher experimentando camisinha num aluno, na frente de todos os alunos ali, coisa podre, indecente. E Jesus disse: por multiplicar-se a iniquidade, a nossa Bíblia diz: o amor de muitos se esfriará. No original é diferente, lá está dizendo assim: o amor de quase todos se esfriará. Então são muitos escolhidos, mas são poucos os que vão subir no arrebatamento. Eu tenho um segundozinho de um arrebatamento. No fim nós vamos passar este pedacinho ali. Então, mas eu quero, antes de entregar o recado dessa palavra sobre fé, eu tenho certeza que essa palavra, em qualquer lugar que eu tenho pregado, no Brasil e fora do Brasil, muitos lugares, África, Ásia, Europa, onde eu tenho pregado, isso tem dado um resultado tremendo para a minha vida e para a vida daqueles que ouvem a palavra de Deus. Para mim, a fé é um dos assuntos que eu mais gosto de pregar. Hebreus, onde está a galeria dos homens e mulheres de fé que morreram por Jesus, capítulo 11 de Hebreus, apenas o primeiro versículo. Ora, a fé é a certeza, fala comigo, certeza, das coisas que se esperam, e a prova, garantia das coisas que não se veem. Se eu pudesse colocar no meu túmulo uma palavra, eu colocaria assim: aqui jaz um homem de fé, vírgula, muito contra a vontade. Eu não gostaria de estar no túmulo, não. Quero subir no arrebatamento. Nós nascemos de novo pela fé. Ninguém se converte se não for por fé. Não existe purgatório, não existe doutrina espírita. Eu frequentei um centro de macumbaria no Rio de Janeiro. Minha tia recebia o caboclo Itaquira, e eu fui lá algumas vezes. Quanta bobageira! Nós nascemos pela fé porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Nós vivemos pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Nós vencemos pela fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós morremos pela fé. É Paulo que diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, um dia o pastor pregando, ele perguntou a um diácono que estava ali: irmão, o que é fé? E o irmão levantou bem depressa assim, afoito para responder, e disse: fé, pastor, eu acho, pastor, é fé que o senhor quer saber, não é? Pois é, eu acho que fé, pastor, eu creio, pastor, que fé é fé, pastor. Isso é uma excelente definição.
Fé é fé. Fé é o menino pobre, descalço, na beira de uma vitrine, olhando um trem elétrico que está ali passando, rodando ali dentro daquela vitrine, e ele diz assim: esse trenzinho vai ser meu. Isso é fé. Sem fé você pode, com 10 mil, 20 mil, 50 mil, você pode comprar um carro. Mas se você tiver fé, você vai fazer o melhor negócio. Porque a fé vai dar condições para você enxergar as coisas sobrenaturalmente. E é isso que precisamos. Então, glória a Deus quando uma pessoa tem fé. Eu falei numa das mensagens aqui, que diz: Deus cumpre a promessa. Deus cumpre o que diz. Deus cumpre as promessas. Deus cumpre o que diz. Jamais foi a fé iludida. O amor pode ser iludido, a esperança pode ser iludida, mas a fé nunca é iludida. Eu respeito na minha congregação um homem ou uma mulher que tenha fé. Ele pode não ter dinheiro, pode não ter diploma, mas tem fé. E a fé é justamente isso. Como é que você pode agradar a Deus? Você não pode agradar a Deus se você não tiver fé. Porque é Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não agrada a Deus, como é que você vai querer as coisas de Deus? Como é que você vai se beneficiar das coisas de Deus? Então, fé é a convicção de coisas que se esperam, convicção, fatos, de coisas que não se veem. E quando eu olho para isso aqui, eu fico pensando que, na verdade, quem tem fé tem tudo para conseguir as coisas de Deus. Por isso que Jesus, ele não disse: será que quando eu chegar aqui eu vou encontrar amor? Ele disse: amor ele já não vai encontrar mesmo, porque ele disse que por multiplicar a iniquidade, o amor de muito vai se esfriar. Mas ele disse: será que eu vou encontrar fé? É isso que Deus quer aqui encontrar com você, encontrar que você tenha fé. E essa noite nós vamos trabalhar um pouco, nós vamos exercitar um pouco a nossa fé. Porque não basta ter fé, é preciso fazer exercício da fé. Uma mulher falou comigo: pastor, ora comigo, eu tenho muita fé, pastor. Eu falei: não precisa tanto, basta um grão de mostarda de fé. E a mostarda não é essa mostarda que nós temos aqui no supermercado, não. Mostarda é uma árvorezinha pequenininha assim lá no Oriente, que os passarinhos podem fazer ninhos nela. Mas a semilha, como diz o espanhol, a semente é bem pequena. Então essa semente que germina e que cria condições. E eu falei, na verdade, você pode perder a família, você pode perder a saúde, você pode perder os bens, você pode perder a reputação, você pode perder o nome está sujo na praça, no Serasa, em tudo quanto é lugar. Mas se você não perder a fé, você tem tudo para começar de novo. Aleluia! Porque aquela pessoa que perde a fé não tem mais nada para perder. Por isso a fé é a certidão de garantia que aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus é verdade. Aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus é verdade e é para hoje. Aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus é verdade, é para hoje e é para mim. É para você que está aí. Aleluia! Porque a fé traz as impossibilidades para a dimensão do possível, aquilo que não se conseguia. Porque coisas impossíveis, tem coisa que é impossível para mim, mas é possível para você. Tem coisa que é impossível para mim hoje, mas amanhã pode ser possível.
Tem coisa que para mim é impossível nessas circunstâncias, mas em outras circunstâncias talvez pudesse ser possível. Mas em qualquer circunstância da vida, as coisas impossíveis para você podem ser possíveis através da fé. Aleluia! Aleluia! Quando Deus falou com Abraão, ele tinha 75 anos. Disse a Bíblia, o adágio popular diz que a vida começa com 40, mas Abraão começou com 75. Então eu com 78 estou pertinho disso aí. Estou começando agora. Aleluia! Então Deus falou com Abraão assim no capítulo 12 de Gênesis: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Um lugar que eu te mostrarei. Esse lugar Abraão não sabia, nem pensava. Se existisse trem naquele tempo, ele ia chegar no guichê de comprar um bilhete assim e falar para a moça assim: ô dona, me dá uma passagem aí para mim. Aí a mulher vai perguntar: o senhor vai para onde? Não sei, Deus falou que é para eu ir, então estou indo para o desconhecido. Mas o desconhecido para Deus é conhecido. O desconhecido para mim é conhecido para Deus. Então, na verdade, Deus pega as irrealidades, Pai, para trazer para a dimensão do real. Deus faz isso na nossa vida. Por isso a Bíblia diz, em Romanos capítulo 4, versículo 18, que Abraão creu contra a esperança. Ele creu contra aquilo que não tinha possibilidade de acontecer. Muitos pastores dizem: eu vivo pela fé, como pensando: se eu estou só na igreja, não tenho um trabalho secular, eu vivo pela fé. Viver pela fé não é isso não. Muitos pastores têm todo o tempo dentro do ministério e não vivem pela fé. Viver pela fé é justamente colocar toda a sua preocupação, toda a sua vida, todo o seu ministério, todo o seu hoje, todo o seu amanhã nas mãos de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Se você está esperando um milagre esta noite, Deus vai dar esse milagre esta noite. Quando você entra com a sua fé, e Deus entra com a sua promessa, e o encontro da sua fé com a promessa de Deus se dá um milagre. Tenho visto no meu ministério muitos milagres. Eu estava em Assis pregando e chegou um casalzinho de nordestinos muito queridos. E a mulher falou: pastor, meu marido não dorme há muito tempo, 2 anos que ele não dorme. E eu falei: como é que é o nome dele? Seu Antônio. Seu Antônio, o senhor não dorme? Ele disse: não durmo. 2 anos sem dormir, com os olhos assim de fogo. Ele diz: eu tomei tudo quanto é remédio, mas não durmo. Um dia eu cheguei e falei: hoje eu vou dormir. E ele foi lá e comprou uma garrafa de cachaça, tomou a garrafa inteirinha de cachaça e falou: pastor, não dormi, nem ninguém dormiu na minha casa, nem os vizinhos dormiram, ninguém dormiu, foi uma bagunça só. Eu falei: onde o senhor mora? Eu moro lá para cima do mercado. Quem conhece Assis, lá em cima do mercado, numa vila lá embaixo. E eu disse: vou orar agora, e quando o senhor chegar no mercado, o senhor já vai começar a dormir. Quarta-feira o senhor volta aqui para falar. E a dona Cantu, a esposa dele, muito engraçada, chegou na quarta-feira, foi lá na frente e falou: pastor, nós chegamos ali no mercado, e ele já estava abrindo a boca e disse: não aguento chegar em casa para dormir. E ele dormiu. Em Rancharia, uma mulher da farmácia chega para mim e diz: pastor, eu conhecia a mulher de vista, eles tinham dinheiro, eu e meu marido já fizemos de tudo para conseguirmos uma criança, nós não temos filho.
E eu disse: você crê que você pode engravidar? Sim. Qual é o problema? Eu e o marido, nenhum de nós dois pode. E Deus então vai fazer um milagre duplo na vida de vocês agora. E eu orei em nome de Jesus. É Ele que faz o milagre, não sou eu. Eu orei em nome de Jesus e fui embora para Maringá. Alguns meses depois, ela me telefonou e falou: pastor Nilton, também não precisava exagerar, vem duas de uma vez. Esse é o Deus que pode fazer essas coisas. Roubaram 3 carros meus. 2 voltaram. Por que não voltaram os 3? Porque eu não sabia fazer oração para ladrão ainda. Então, quando eu descobri o primeiro carro, já estava desmontado, só tinha o chassi. Mas eu aprendi a fazer uma oração para ladrão. E o segundo carro voltou 3 anos depois. Motor novo, pintado, com estufamento novo, tudo novo. O camarada veio entregar, veio na porta da nossa igreja, minha esposa estava lá e perguntou assim: aqui que mora o Nilton Tuller? Diz: não, aqui é a igreja, eu sou esposa dele. Eu vim buscar o documento, ele veio buscar um documento, porque um roubou, vendeu para o outro, vendeu para o outro, vendeu para o outro, e o outro veio buscar o documento ali. Ela falou assim: olha, nós tínhamos um carro quase igual a esse, mas não era tão novo assim. Vocês sabem o que aconteceu? Dona Regina sabe disso. Ele deixou o documento com ela e deixou o carro ali. Depois eu volto. Até hoje não voltou. Deixou o carro e o documento certinho. Um outro carro roubado. Alguém falou: pastor, depois que eu fiz a oraçãozinha para ele: pastor, seu carro está em Paysandu, na casa de um bandido. E me deu o endereço. Eu cheguei lá, a criançada estava toda dentro do carro, tudo com os pés cheios de lama dentro do meu carro ali. E eu cheguei: papai está aí? Aí ele está dormindo ali na sala. E eu entrei na sala, o bandido estava dormindo, a chave estava assim, eu roubei a chave do bandido, peguei, fui lá, funcionei o carro e fui embora. Depois ele me ligou, era um camarada que tinha passado pelo Molino: ô pastor, eu ia entregar o seu carro. Eu falei: eu sei que ia entregar, por isso eu fui buscar. Você é um bom rapaz, você ia me dar o carro mesmo. Eu estava pregando no primeiro culto. Hoje nós temos um culto só, mas naquele tempo tínhamos 2 cultos. Eu estava pregando no primeiro culto, meu filho Nilton chegou assim e falou: papai, vem aqui. Eu fui ali, ele falou: pai, roubaram nossa casa, roubaram tudo na nossa casa. Eu brinquei com ele: não roubaram tudo, filho, lá em casa não tinha tudo. Os pais roubaram o aparelho do Jader, o aparelho da Vanessa e o meu aparelho, roubaram o seu relógio de ouro, roubaram a televisão, o telefone, roubaram tudo. E eu falei: se você quiser ir fazer um BO lá na polícia, vai, mas eu ainda tenho de terminar esse primeiro culto, ainda tenho o segundo culto, depois é que eu vou para lá. Pai, eles pegaram e jogaram ovo em tudo quanto é lugar, a casa está toda suja de ovo para tudo quanto é lugar. Falei: tá bem. Eu pus a igreja de oração, de joelho. A igreja não fala amém, eles não gostam dessa oração que eu faço, mas eu faço e dá resultado. E eu orei: Deus, arrebenta com aqueles ladrões, onde eles estiverem agora, aperta as moleiras dele, quebra as perninhas deles, o bracinho também. Senhor, quebra mesmo até no chão. Senhor, dá dor de barriga para eles, dá tosse, coqueluche, dor de olhos, dor de dente. Senhor, olha, enquanto eles não me derem as coisinhas minhas, Senhor, mas pesa a mão sobre eles. Acabou o segundo culto. No segundo culto orei outra vez, uma oração forte. E depois do culto, a igreja desceu lá em casa. Vamos lavar tudo aquilo, arrumar as coisas e tal.
Segunda-feira ainda estava naquele ambiente de roubo. De segunda para terça, minha filha Vanessa, que hoje é pastora, prega melhor que eu, ela falou: papai, o senhor escutou algum barulho aqui em cima? Hoje a minha casa lá, tem a casa do Jader em cima, a casa da Vanessa e a minha casa embaixo. Naquele tempo não tinha, só tinha uma laje lá em cima. Eu escutei um barulho, pai, à noite, e eu subi uma escada assim. Quando cheguei lá em cima, todas as minhas coisas estavam lá em cima da casa. O guarda disse para mim que ele escutou um barulho à noite, pensou que alguém estava dando mudança, porque alguém entrou num quintal para cima da minha casa ali, tinha um quintal vazio, ele entrou por ali e ele colocou todas as minhas coisas. Pasmem, acharam até um preguinho para deixar meu relógio. Nenhuma coisa perdeu-se, a não ser um dos aparelhos que machucou um pouquinho do lado assim. Quando eu falei isso para o delegado falou: pastor, eu não creio nisso, pastor, isso é conversa para boi dormir. Eu disse: mas aconteceu. Por isso que eu falo para vocês: vocês podem levar os CDs à vontade, depois vocês pagam. Vocês podem levar os livros, podem levar tudo. Depois vocês pagam. Se não pagar, eu faço a oraçãozinha. Eu estava pregando ali no Edmilson, e teve um homem que comprou muita coisa, comprou um lote de CDs e DVDs e tal. Falou: pastor, eu mando o dinheiro daqui a uns dias. Uns 8 dias depois ele me ligou: pastor, precisa fazer oração, não, que eu estou mandando. Eu estou mandando o dinheiro. Brincadeira. Mas as coisas funcionam assim. Quando você usa fé, você pode usar a fé em todos os sentidos. Nas suas finanças, nas doenças, no casamento, na igreja. Eu cuido muito bem dos meus amigos, e eu que eu me lembro, eu não tenho inimigo. Mas se tiver inimigo, Deus cuida deles para mim. Eu não tenho que brigar com ninguém, porque a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue. Falei pela manhã hoje de um jornalista em Maringá, um dos melhores jornalistas que tem em Maringá. Ele me chamou de moleque de recado do Dr. Jamil José Pet, que era um pastor da Igreja Renovada. E eu fiz uma oraçãozinha para ele. Falei: Deus, toma conta daquele sujeito que ele está falando do ungido do Senhor. Naquela noite ele teve um derrame, e a boquinha dele foi lá na orelha. E tinha na nossa igreja um fuxiqueiro que correu lá no hospital falar para ele: sabe o que aconteceu com você? O pastor Nilton fez uma oração lá porque você falou mal dele no jornal. Ele falou: chama o pastor Nilton aqui depressa. Eu corri lá e orei para que Deus desentortasse a boquinha dele, e orei e ele sarou. Hoje, todo aniversário dele, ele me chama lá para eu cantar. Quando fazia programas de televisão ou de rádio, quando eu vou chegando lá, ele: vai chegando aqui o meu companheiro, esse é o meu conselheiro. Toma, Chico. O que valeria eu ser crente se eu não tivesse um Deus que me defende? Um Deus que cuida de mim, o Deus que resolve os meus problemas. Não valeria nada esse Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Aleluia. E falei ainda nessa semana aqui: pastor, eu não posso entender essas coisas. Eu não entendo como é que Deus pode fazer isso na vida de uma pessoa. E num culto que eu fiz não faz muito tempo, uma pessoa me abraçou e disse: pastor, o senhor é muito bom. Eu falei: está enganado, não sou nada. É que estou longe de casa. Lá em casa eu vivo sem gravata. Em casa que é difícil ser crente. Na cidade que a gente mora que é difícil ser crente. Mas só que eu tenho um Deus muito
maior do que os meus problemas, do que os meus pecados, do que as minhas lutas. Muito maior, muito maior. E eu falei aqui, eu não entendo isso. Há muita coisa que eu não entendo. Eu não entendo como essas luzes estão acesas. Eu não entendo como é que esse aparelho está funcionando aqui. Eu não entendo a televisão, sem fio, sem nada, como é que vem de lá, a internet eu não entendo. Mas eu não entendo como uma vaca preta come capim verde, dá leite branco e manteiga amarela. Não dá para entender. Queridos, eu não entendo nem de vaca, como que eu vou entender o projeto de Deus para a minha vida? É grande demais, aleluia, é grande demais, glória ao Senhor. Então, você pode ter esta fé, e eu quero dizer essa hora que existem alguns tipos de fé. Eu vou colocar 3 tipos de fé. Existe uma fé que é uma fé natural. Todo homem e toda mulher nasce com essa fé natural. Essa fé só dá para entregar o coração para Jesus, só dá para o gasto mesmo. Se você ouve a palavra de Deus e essa palavra entra no seu coração, essa fé, ela desabrocha e você se converte a Jesus. O outro tipo de fé é uma fé chamada fé operante. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem quiser armazenar fé, leia a Bíblia. Gostei demais desse programa que vocês estão tendo aqui, de pessoal ler a Bíblia num ano. Então essa fé é operante. Você tem que ler a Bíblia. Eu estava num ônibus indo para São Paulo, ônibus leito é para dormir. Mas na minha frente, assim, no primeiro banco da frente, tinha um mentecapto lá, e ele com a luzinha acesa a noite inteira na minha cara. Ele não dormiu e eu muito menos. Mas eu pensei, quem sabe esse homem vai fazer um vestibular, vai prestar um concurso amanhã em São Paulo, está estudando ali. Mas de manhã eu espichei meu pescoço e vi o que ele estava lendo. Ele tinha lido uma pilha assim de Pato Donald. Eu pergunto para você, a fé daquele homem aumentou? Não, mas a minha diminuiu, porque tive vontade de pegar o pescoço dele e torcer o pescoço dele. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Terceiro tipo de fé é o dom da fé que Deus dá a algumas pessoas em alguns lugares. Às vezes uma pessoa pobre, às vezes uma pessoa que não sabe nem ler, é aquela pessoa que tem dom. Lá em Assis tinha 3 negros, um casal e 4 negros, um casal, papai e mamãe. E quando a minha bateria estava descarregada, quando eu estava precisando de uma bênção, eu corria lá, eu me ajoelhava, e eles pesavam aquelas mãos sobre mim. Oh, mas que coisa maravilhosa! Eu saía dali com a bateria carregada, abençoado, tinha todo o desânimo saído, e Deus tinha me abençoado de uma maneira muito grande. Olha, querido, quando eu creio que Jesus morreu numa cruz, isso é apenas uma assertiva histórica que aconteceu. Mas quando eu creio que Jesus morreu numa cruz por mim, isso aí é um ato de fé. E é esse ato de fé que você precisa. Bom, em primeiro lugar, esse tipo de fé: fé natural, fé operante e dom da fé. É claro que existe um tipo de fé aí que eles falam que é fé, mas não é fé. O ladrão chega ali na rua e diz: eu ainda tenho fé em Deus que eu ainda vou roubar aquele banco lá. Isso não é fé. Aquele mau genro diz: eu ainda tenho fé que essa véia morre. Ainda tenho fé que essa véia. Isso aí não é fé. Isso aí é imprudência. Mas e o princípio da fé? O princípio da fé é a palavra de Deus. Por isso, igreja sem a palavra de Deus pode ter barulho, mas não tem o poder de Deus. O princípio da fé é a palavra de Deus. Eu tenho que me estribar na palavra de Deus. Sabe o que é estribar? É pôr o pé no estribo. Quando você tinha um cavalo, você tinha ali o estribo, e aquela peça de metal,
de madeira ou de couro, aquele estribo ali, ele é agarrado numa outra peça chamada loro, e aquele loro é agarrado no arreio. O arreio é seguro por uma barrigueira debaixo do ventre do animal. E quando eu chego ali, eu coloco o meu pé esquerdo naquele estribo e eu solto todo o meu corpo. E aquele estribo aguenta. Quando eu me estribo na palavra de Deus, as coisas funcionam. Por isso a Bíblia diz: vocês não podem se estribar no vosso próprio entendimento, porque nosso entendimento é errado. Nós temos que nos estribar na palavra de Deus. Terceiro lugar, a fé precisa de uma ação. No seu carro tem uma peça chamada motor de arranque, e lá dentro tem um induzido. Então a bateria solta uma descarga elétrica em cima daquele induzido, e o induzido gira e faz o motor funcionar, faz o motor ter ação. Por isso, esse motor, ele motiva a ação, porque isso inventaram a palavra motivação. Motivação é alguma coisa que motiva uma ação. Você pode ter muita fé se você não tiver a ação da fé. A ação da fé é justamente esse exercício da fé. Jesus falou para um leproso que estava ali: olha, vai lá e se mostra ao sacerdote, porque só o sacerdote é que podia dar o veredito que ele está curado, e ele podia sair em qualquer lugar, atravessar a rua, casar, fazer qualquer coisa, porque enquanto ele estava leproso, ele tinha que carregar uma placa aqui e sair gritando: leproso, leproso, para todo mundo sair na frente e sair embora. Então Jesus falou para aquele leproso: vai lá, se apresenta ao sacerdote. Ele não foi curado naquele instante ali. A Bíblia diz: indo é gerúndio, indo é presente contínuo, indo é velocidade. Jesus sempre estava em ação, e aqui é a ação da fé. Quando ele foi indo, ele foi curado. Você tem que ter essa ação da fé. Quando Jesus falou para o homem da mão mirrada: estica a mão aí, meu irmão. Ele poderia dizer: estica a mão, que jeito, se eu tenho a mão mirrada? Mas ele deu o impulso da fé. E a mão saiu. Às vezes você está com uma doença aí há muito tempo, porque você ainda não teve coragem de dar o impulso da fé, o salto da fé, que essa noite você vai dar em nome de Jesus. Sabe por que essas luzes estão acesas? Porque existe uma hidroelétrica aí, muita água, mas aquela água parada ela apodrecia, mas esta água ela entra pelos encanamentos, pelas turbinas, e ela entra com a volúpia tão grande, e ela entra lá e bate lá embaixo nas turbinas, e ali se faz o dínamo. A palavra poder na Bíblia é dínamo. Poder é dínamo. E esta água ela entra com tanta força ali, e ela traz luz, energia e força. É isso que a sua fé, quando a sua fé ela é agitada, ou quando a sua fé ela tem ação, então Deus dá o start no motor de arranco e as coisas funcionam. Deus dá o start, a partida, e você funciona e as coisas funcionam para você. Eu estava pregando numa cidade perto de Campinas. No final do culto, um senhor bem vestido chegou para mim e falou assim: pastor, eu queria que o senhor fosse para mim não gosto de beber água que vocês ficam com sede, mas aguenta aí. Eu queria que você fosse orar para mim. Eu tenho uma casa grande de vender peças de carro,
uma casa de autopeças. Do meu lado direito tem uma outra casa de autopeças. Do meu lado esquerdo tem uma outra casa de autopeças. E eles vendem e eu não vendo nada. Minha casa é muito maior que a deles, eu faço promoções, eu vendo mais barato, eu vendo peças genuínas, mas não consigo vender. Eu queria que de amanhã o senhor fosse lá. Eu falei, meu irmão, eu gostaria muito, mas eu não posso ir lá amanhã. Eu tenho que viajar de madrugada e eu tenho que ir embora para Maringá. Mas eu conheço a voz de Deus que falou comigo assim: está mandando, hein? Quem falou que você não pode ir? Vai lá. E eu falei, claro que vou, Senhor. Estou falando que vou. Eu vou. E de manhã fui lá na casa dele, 4 portas enormes de aço. E quando eu entrei ali, eu já me arrepiei todo, eu sabia que o diabo tinha feito alguma coisa naquele lugar ali. E eu comecei a orar naquela casa, tão certo como ouvi o Senhor daquilo que eu estou falando aqui. Eu comecei a olhar naquele lugar, naquela loja, e Deus falou: debaixo de um piso desse, tem um fecho de cabelo assim, tem fitas vermelhas, pretas e cheio de agulhas. Foi uma macumba que fizeram para acabar com a vida desse homem aqui. E Deus começou a falar comigo. Eu falei para ele: o senhor tem uma chácara? Tenho. Aqui pertinho da cidade? É. Essa chácara, o senhor mudou o portão dela. Aqui entrava aqui por baixo. O senhor mudou lá por cima, não é? Verdade, pastor. É isso que o senhor está falando. Sabe por que o senhor mudou? Porque ali tinham matado uma pessoa ali naquele portão, o dono da chácara antiga. E essa macumba que Deus está me mostrando, que está debaixo de um piso aqui, não é só para o senhor acabar com essa loja, não. É para o senhor acabar com essa loja, com essa chácara e com o seu casamento. Ele disse: meu casamento já está balançando. Agora Deus vai dar a bênção nesta hora. Eu não fiquei aqui para brincar, não. Eu fiquei aqui para resolver esse problema aqui. Ele falou: pastor, vamos arrancar esses pisos aqui? Eu falei: vamos. Aí Deus falou comigo: não arranca o piso, que eu vou mostrar o piso onde está a macumba. Eu comecei a andar e pedir a Deus: Senhor, olha lá, Senhor, vai me fazer passar vergonha aqui não. Põe aí aonde está o piso aí, mostra para mim aí, e tal, e olhando. De repente meu coração, ali, naquele piso, perto de uma das portas, eu falei: pega lá. E ele veio com uma chave de fenda grande, um martelo, pode arrancar aquele piso ali. Quando ele arrancou, a macumba estava lá. Você crê nisso? Levanta a mão. Amém. Aí Deus falou mais uma coisa: para provar que foi eu que fiz isso, amanhã, quando você vier para a loja, quando você virar na esquina lá, você vai ver um homem de cócora. A loja está aberta do lado de lá, a outra loja está aberta do lado de lá, e ele está ali esperando para comprar uma peça sua. É uma peça baratinha, de 100 e poucos reais, mas para provar que agora o cano desentupiu, e agora você vai vender, e agora as coisas vão funcionar para você. E eu sei que aqui dentro desta igreja tem gente esta noite que tem esse problema, desses canos entupidos aí, que as coisas não funcionam, nada que faz dar certo, o salário não dá, as coisas não funcionam, e Deus nessa noite vai fazer milagres aqui nesta noite. Eu creio. E ele me ligou depois, falou: pastor, eu quase não dormi aquela noite, de vontade de chegar de manhã para ver se o homem estava lá. A gente parece que não crê muito, né? Mas ele disse que quando virou lá, o homem estava. E o rapaz falou assim: poxa vida, o senhor demorou, faz tempo que eu estou esperando o senhor aqui. E ele comprou uma pecinha de 100 e poucos reais.
E as coisas dali para frente começaram a funcionar. Glória a Deus. Aleluia. Seu casamento pode começar a funcionar. Sua loja pode começar a funcionar. Sua lavoura pode começar a funcionar. Aleluia! Então não apenas, mas agora eu quero falar um pouquinho sobre áreas da nossa fé. Falei sobre a ação da fé. Áreas da nossa fé. Pastor querido, nós pecamos por pensamento, palavra e atos, verdade? Faz favor de falar comigo. Nós pecamos por pensamento, palavras e atos. Então nós precisamos colocar fé em cada uma dessas áreas. Temos que ter pensamento de fé, palavra de fé e atos de fé. Vou começar pensando em pensamento de fé. Em primeiro lugar, as pessoas não gostam de pensar. 85% das pessoas não pensam. Mais 10% pensa que pensa, mas não pensa. Só 5% das pessoas que pensam. Às vezes você chega assim, um monte de gente está entrando para comprar uma coisa, você vai lá e compra também sem precisar, sem nada. Você compra, está todo mundo comprando. Eu estava ali na Praça da Sé e todo mundo comprando caneta, Aí eu falei, nossa, essa caneta deve ser muito boa. E chegava um e falava assim, eu quero 5. Outro chegava e falava, eu quero 10. Mas todos companheiros e parceiros daquele ali. São bandidos que chegam ali, todo mundo comprando, né? Aí eu cheguei e falei, dá 20 para mim. 20. Não funcionou nenhuma. Então, o pensamento de fé, em primeiro lugar, pensamento de fé não é pensamento positivo. Nós temos uma força tremenda na nossa mente. Você sabe que uma pessoa vai indo lá, você fica olhando, ele olha para trás. Você já viu uma hora que você boceja, abre a boca assim, ó, e os 4, 5, 6, 8 bocejam na mesma hora? A ciência até hoje não descobriu como é que pode uma pessoa abre a bocarra, os outros todos abrem a bocarra também. Isso aqui é o poder da mente. A mamãe sofre com o filho na guerra, o pai sofre com o filho que está desertado. Então, pensamento de fé é verdadeiramente você colocar a sua fé cativa de Jesus. Está escrito isso na palavra. Então você tem que ter. Uma mulher estava com 12 anos com um problema sério, uma hemorragia, um fluxo de sangue terrível. 12 anos. Ela pensou, quando ela ouviu falar em Jesus, lá Cafarnaum, Betsaida, Jesus está curando lá, eu vou lá também. Ela pensou, eu vou lá, só de eu ir lá e pôr a mão na orla do vestido de Jesus, eu já vou ser curada. Aquela mulher já saiu curada de casa, ela só foi buscar a mercadoria. Quando você sai de casa para vir à igreja, você sai feliz e abençoado, e você diz, hoje eu vou receber uma bênção. Você vem para cá já preparado para receber a bênção de Deus. Isso aí chama-se pensamento de fé. Fale comigo. Pensamento de fé. Palavras de fé. Geralmente nós temos palavra torpe. Eu entrei na oficina para consertar o carro. O rapaz falou assim, pastor, você conhece aquela piada assim? Eu falei, se for piada indecente, eu prefiro não ouvir. Ele falou, então também não vou consertar seu carro. Eu falei, não tem problema, tem outra oficina, eu vou consertar em outro lugar. Aí tinha um amigo meu, crente também, estava ali. Ele falou assim, sabe o que eu queria falar com o pastor? Ele falou, se for palavra indecente, eu também não quero. Sabe, nossos ouvidos não são paióis. Não a palavra de incredulidade. Sabe que quando Jesus às vezes ia curar uma pessoa, ele levava a pessoa lá atrás. Às vezes ele curava no meio de todo mundo, mas às vezes ele levava a pessoa lá atrás e levava só Pedro, Tiago e João. Sabe por que ele não levava Tomé? Porque se chegasse lá atrás e falasse para o paralítico, levanta, Tomé vai dizer assim, Senhor, acho que ele não vai levantar não. Ele não está crendo. Será por que ele não levava Judas? Porque Judas ia falar assim, vamos cobrar um milagrinho aí.
isso aqui é só uma dor de cabeça, 10 tá bom, né? Ah, mas aí é um milagre maior, então tem que cobrar mais. Ele era safado. Por que Jesus não levava os outros? Também não sei. Mas Jesus levava Pedro, Tiago e João, porque aqueles sabiam que Jesus fazia mesmo. Pedro já tinha andado sobre as águas, eles já tinham sabido, conheciam a situação de uma pescaria fracassada. De repente pega 153 peixes grandes, que as redes estavam quebrando. Então Deus dá essa oportunidade para nós termos uma palavra de fé, palavra de desânimo. O desânimo é a pior arma que o diabo usa para os crentes. Você já conversou com uma pessoa desanimada? Você já viu dois desanimados conversando? Um cai em cima do outro. A coisa está feia. Feia, você precisa ver, a coisa está tudo errado mesmo e tal. Eu fui pastorear uma igreja. A igreja era 6x8, pequenininha assim, 6x8. E eu e Regina convidamos bastante gente ali. À noite a igrejinha estava cheia, mas cheia de jeito, 6x8. Ainda tinha um lugar na mesa de Santa Ceia, e mais um lugarzinho do púlpito. Só tinha um pedacinho assim, com meia dúzia de cadeiras, de um grupinho ali. Mas a igreja ficou tão cheia que o pessoal não podia nem rir, que batia a cara um no outro. Estava todo mundo assim, ó. E na segunda-feira eu reuni os presbíteros. No mundo tereis presbíteros, mas tende bom ânimo. Tem presbítero que é uma bênção, mas tem presbítero que é uma terrível. Eu reuni aqueles 3 presbíteros. Eles eram simples, não eram ruins. E falei, vamos construir uma igreja. Olha, o primeiro culto, na segunda-feira, eu já estou propondo construir a igreja. Vamos construir uma igreja maior? Os 3 quase falaram junto. Para quê, pastor? Não temos dinheiro nem para caiar. Caiar é passar calma. Crente para caiar. Não temos dinheiro nem para caiar. Eu falei, eu queria construir uma igreja maior. Mas eles falaram assim, o senhor que sabe. Ou coisa boa quando o conselho fala, o senhor que sabe. Aí eu que sei, então vamos fazer. E queridos, tinha um terreno de 50 por 50, mais ou menos assim, 50 por 30, 50 por 50, não sei, um grande terreno. E aí na outra segunda-feira vamos reunir para tratar o tamanho do templo que nós vamos fazer. Aí um ficou assim, você que sabe, fulano. Aí o outro falou, é você que sabe. Eu fiquei no meio do ping-pong, você que sabe, é você que sabe. Aí o mais animado diz assim, pastor, vamos construir 8x8. A igreja era 6x8. Eu queria construir 8x8 para pôr a sogra dele, a mãe dele, a tia dele ali. Eu falei, eu estou pensando um pouquinho maior. Quanto o senhor está pensando? Estou pensando em 30 por 14. 30 por 14, arregalaram os 2 olhos, só tinha 2 mesmo, arregalaram o que tinha, né? 30 por 14. Onde nós vamos arrumar esse dinheiro? Eu falei, eu sei quem tem. Pode deixar. Queridos, antes que ele se arrependesse, eu mandei rasgar as valetas 30 por 14. Já tinha, aquilo ali é facinho, terra de areia, já rasgaram aquilo tudo ali, tinha espaço. E no domingo eu chego ali, no domingo de manhãzinha eu chego ali, um frio, e os 3 de paletózinho com a mãozinha no bolso, no buraco assim, olhando para o buraco. Eu cheguei bem quietinho assim, para escutar o que eles estavam conversando, e um deles falou assim, temos buraco aqui por muitos anos. Que vontade! Empurrar os pés no buraco, tapar com muita fé. Comecei a construção sem dinheiro, mas quando eu entrava
dentro da igreja cantando: Deus cumpre a promessa, Deus cumpre o que diz. Eles já sabiam que as coisas estavam funcionando. Eu não sei de onde veio o dinheiro, mas em 9 meses a igreja estava pronta. Em 9 meses vamos agora inaugurar. Na inauguração agora, eles todos de gravatinha e de paletózinho, e passavam perto de mim e falavam: pastor, é uma obra de fé, né, pastor? Fé minha, né, meu filho? Oito por oito. Se fosse a fé de vocês, 8 por 8. Queridos, palavras de fé. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Quando você fala, você está profetizando. Se você fala: esse meu filho não vale nada, ele não vai valer nada. Se ele fala: ele não vai recuperar, ele não vai recuperar. Pela fé você tem que dizer: ele é de Deus. Ah, meu marido não se converte. Ah, ele vai se converter. Fale, profetiza isso. Quando ele estiver dormindo, põe a mão sobre ele lá e diga: ele é de Deus, ele vai se converter. Profetiza com a boca. A Bíblia diz claramente a Bíblia diz que a boca e o coração têm muito a ver. A Bíblia diz através da boca do apóstolo São Paulo: com a boca se fala e com o coração se crê. Nós temos que entender que quando nós estamos falando, nós estamos profetizando, ou bem ou mal. E essa noite, profetiza para o seu irmão do lado aí: ele vai receber a bênção dele nesta noite, porque o dia dele chegou. Aleluia! Oh! Aleluia! 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 Glória, glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Eu ficaria aqui a noite inteira contando histórias, porque eu não sou pregador, eu sou contador de histórias. Mas ficaria a noite inteira aqui contando as coisas que aconteceram. Aquele homem que me deu aquelas coisas naquela vez, quando ele morreu, ele estava mais pobre que eu. Ele me deu casa, me deu uma igreja no centro, construiu um olivo. Quando ele morreu, ele tinha perdido quase tudo que ele tinha. Eu fui fazer o enterro dele em Campinas. Mas ele passou por ali e ele fez isso. Foi uma bênção tão grande na nossa vida, porque eu ouvi a voz do Espírito. Eu ouvi a voz do Espírito, e quando o Espírito fala comigo, eu atendo. Glória a Deus. Por causa de recuperação, muitas pessoas tinham ódio de mim em Maringá. E um dia um rapaz passa em frente à igreja e dá um tiro. E eu estava lá, e o tiro pegou lá em cima. No próximo domingo ele veio na igreja e jogou uma bomba dentro da igreja. O forro da nossa igreja é como esse aqui, deve ter uns 6 metros, mais ou menos. É uma bola. Quando ele jogou a bomba, deu uma explosão tão grande que a igreja pensava que era a vinda de Cristo. Ele foi embora. No outro domingo ele voltou. E ele pôs a motocicleta dele dentro da igreja. E deu uma acelerada tão forte. Eu não sei como os diáconos não acharam, não viram quando ele entrou dentro da igreja com aquele motocicleta. Mas preste atenção, não mexa com o imexível, não mexa com as coisas de Deus. Quando a polícia de Maringá bateu em mim e no meu filho até 2 horas da madrugada, um num carro, outro no outro,
No outro dia eu perdoei. Quando eu fui sequestrado por 2 bandidos em Maringá, eu levei os bandidos no carro até para lá de Cianorte, eu perdoei. Mas quando mexe na casa do Senhor, as coisas ficam sérias. No outro domingo ele passou em frente à igreja. Quando eu ia começar a pregar, veio um bilhetinho assim: Pastor Newton, o rapaz que tem desafiado a igreja, morreu em frente à igreja. Ele veio contramão de lá assim, era uma avenida, a nossa igreja na avenida. Ele veio de lá contramão e bateu numa carroça e matou o cavalo na hora, e ele morreu na hora também. Queridos, nós às vezes pensamos que o diabo é muito grande e nosso Deus é pequeno. Nosso Deus é um Deus grande demais. Nós somos herdeiros e co-herdeiros de Deus. Nós não temos motivo para choramingar, para lamentar.